estão aqui, não é necessário, né? Meus irmãos, nós vamos falar um pouco nesta manhã sobre missões, novamente, só que nós queremos usar o modelo da Igreja Batista Esperança. Nós fazemos isso, às vezes as igrejas pedem, traz um pouco de como vocês fazem para nos incentivar. Isso não diz de maneira nenhuma que a Igreja Batista Esperança é superior a qualquer outra igreja. Não, jamais, ok? É uma igreja como qualquer outra igreja, ok? Composta de pecadores, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Não há em nenhum momento apresentar um modelo com a prerrogativa de que a Igreja Batista Esperança é melhor. Também não. Até porque a Igreja Batista Esperança, nós também, às vezes copiamos algo também de outra igreja e trazemos para a nossa. Porque perfeição só há em Cristo Jesus. Nós somos pecadores. Ok? Então, a ideia aqui é motivar vocês a continuar fazendo missões. Ok? Lembrando o livro de Atos, Paulo disse que ele estava passando certa vez, aí ele viu uma imagem, um altar ao Deus desconhecido, e ele passou a falar daquele Deus para os atenienses. Ok? Eu estava passando ali, eu vi que vocês têm um excelente projeto de missões. Eu já fui informado. Vocês têm um projeto de missões, ok? Vocês têm um projeto de missões, e isso é importante. Importante é começar e deixar Deus conduzir. Importante é começar, e você já começaram. Mas, falando da Igreja Batista Esperança, a Igreja Batista Esperança, como a Igreja Batista Esperança surgiu? Talvez uma das maiores dificuldades dos missionários que chegam, ou chegaram aqui no Brasil e chegam, é velho, não é verdade? E os irmãos conhecem que o missionário ele fica aqui no Brasil 4 anos e depois ele vai para os Estados Unidos e fica 1 ano prestando relatório nas igrejas, ok? O pastor Marvin estava no Brasil. Pastor Marvin é esse senhor aqui, ok? Irmã Diana. Então esse casal estava no Brasil já há alguns anos, fundando igreja em Minas Gerais, fundou a igreja no interior de São Paulo e agora estava na capital de São Paulo, começando uma nova igreja. E ele foi para os Estados Unidos dar o relatório como costumeiro, ok? E depois que ele terminou de dar os relatórios e tal, este homem aqui, chegou para o pastor Marvin e disse: gostei do relatório, gostei do seu trabalho no Brasil. Eu não conheço ninguém no Brasil, mas eu tenho os recursos que o senhor precisa para construir a igreja. Não conhecia ninguém no Brasil? E ele disse: eu tenho os recursos. Sabe o que esse homem fez com esta senhora aqui? Eles estavam na faculdade, e eles ouviram uma palestra de alguém que dava o dízimo invertido. O que é dízimo invertido? Agora nós estamos na escola dominical, eu posso perguntar e você também, ok? O que é dízimo invertido? Ok, isso é dízimo invertido. Fica com 10% e dá 90%. E este homem, jovem ainda, na faculdade, ele e a sua namorada, quando eles ouviram isso, eles disseram: vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E ela disse: vamos. Mas certeza que você quer fazer isso? Ela disse: vamos. Afinal de contas, nós servimos ao Deus
que deu a sua vida por nós. E o que nós fizermos em prol da obra dele, ainda é pouco. Então eu aceito esse desafio. E eles ficaram ali com esse desafio, orando. Daí a pouco casaram. Pode voltar a tela lá, por favor. Ok, casaram. E começaram a dar o dízimo, 10%, daqui a pouco 20%, daqui a pouco 30%, e eles chegaram naquilo que eles haviam proposto em seus corações, dar o dízimo invertido. Eles davam 90% e ficavam com 10%. Este homem cresceu financeiramente. Deus abençoou de tal maneira. Ele tinha uma rede de lojas nos Estados Unidos de 104 lojas. 104 lojas. E eles decidiram o seguinte: nós vamos vender essas lojas e vamos dar 90% para Deus e vamos ficar com 10%. Aceita, esposa? Aceito. É o nosso compromisso com Deus. E eles fizeram. Eles venderam a rede de lojas e começaram a construir igrejas pelo mundo. A Igreja Batista Esperança foi construída, foi comprado o terreno, construído tudo com verba deste casal que doou para Deus. O nosso prédio em construção, com compra de terreno e tudo, na época, custou 4 milhões de dólares. E esse homem bancou 4 milhões de dólares. E esse homem bancou a construção inteira. Nós temos um prédio, uma nave, um templo para 600 pessoas, e temos um prédio de 7 andares, e ainda temos um departamento infantil com 2 andares, mais quadra esportiva, mais salão de festa. Ele construiu tudo. E esse homem me conhecia? Esse homem conhecia algum brasileiro? Mas ele disse: nós vamos assumir esse compromisso e vamos dar 90% para Deus. Já estão na glória. Mas os feitos dele, ou deles, ainda falamos. Porque serve de desafio para nós. Próximo slide. Volta um pouquinho, por favor, perdoe. Eu falei com o pastor Mário e irmã Diana, falei com o casal aqui, mas esse casal do meio, o irmão Sérgio e o pastor Sérgio, que está depois da irmã Diana ali, é o pastor da nossa igreja. Tá certo? O pastor Sérgio Moura, é o pastor presidente da igreja. Ok? Por causa disto que nós ganhamos aquele prédio, não gastamos um centavo, ok? Qual foi a decisão da igreja? De graça receber? De graça dar. É um princípio. De graça receber, de graça dar. Então, o nosso pastor reuniu a igreja, fez aquele culto de inauguração, celebração, consagração, e eles decidiram naquele culto, abriram uma assembleia e decidiram: de todos os dízimos que entrar na igreja, 20% será separado para a construção de novas igrejas. Sabe por quê? Nós recebemos de graça. De graça nós vamos dar. Então a nossa igreja ela é administrada com 20% com 80% dos dízimos que entram. E 20% vai para uma conta específica. É uma conta específica. Não fica na mesma conta. E é interessante que às vezes chega irmão e diz assim: mas nós temos dinheiro no fundo de expansão. Nós podemos usar para isso e isso. O pastor diz: isso está fora de cogitação. 20% é para o fundo de expansão. Nós vamos construir novas igrejas. E ela faz mensalmente. Termina o mês, quanto que entrou de dízimo? X. 20% sai e vai para a conta tal. É o projeto de expansão para a construção de novas
igrejas. Ainda não estamos com 90% vivendo com 10%, né? Mas 20% em 35 anos que a Igreja Batista existe, desde foi outubro de 89, que ela foi inaugurada. Então até hoje ela separa 20% todos os meses. No final vou mostrar alguns projetos aí. Passa, por favor. Então daí, a nossa igreja tornou-se uma igreja missionária. Ela estabeleceu o mês de outubro para missões, ok? Então todo mês de outubro nós temos conferência missionária. Durante todo o mês, o ensino será sobre a conferência, tá certo? Todo mês, conferência, todo mês. Nós convidamos para a conferência os missionários. Hoje a nossa igreja apoia 99 missionários. E nós convidamos eles para a conferência e damos hospedagem para eles. Agora você pensa aí, como pastor, que isso é possível? 99 missionários a igreja convida e põe hospeda esse povo aonde? Vocês reservam um hotel? Como é que vocês fazem isso? O que é que você pensa? Na casa dos irmãos. Com isso nós envolvemos a igreja com missões. Então, o Conselho de Missões, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele apresenta uma carta e as famílias vai colocando: eu posso hospedar um missionário solteiro, eu posso hospedar uma irmã, eu posso hospedar um casal, eu posso hospedar um casal com 5 filhos, e vai fazendo a lista. E todos eles ficam hospedados nas casas dos irmãos. E foi um diferencial. Quando isso foi implantado, o nosso pastor falou assim, era o Paulo Rodrigues, o presidente de missões: Paulo, você ficou louco? Como que a gente vai conseguir fazer isso? Ele disse: pastor, eu não contei o restante. Eu vou desafiar os irmãos a receber os missionários em casa. Aí o pastor disse: então, se você tem esse projeto, eu apoio. E funciona, irmãos. Funciona. Nós temos pessoas na igreja que não tinham um apreço por missões. Hoje em dia, são as pessoas que mais investem em missões, com esse convívio. Porque nós ouvirmos o pastor falar é uma coisa, nós ouvirmos uma leitura de carta é outra coisa. Nós chegarmos naquele painel ali, que é muito bonito, bem organizado, e ler as informações é outra coisa. Mas você ter aquele contato com o missionário, aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E com isso a igreja passou a crescer em missões. Os irmãos receberam em casa. E a igreja dá uma cortesia para quem hospeda os irmãos, os missionários. Ele tem uma cortesia. Então a conferência começa na sexta-noite. Aí nós damos o lanche, os missionários que chegam, e depois do culto, nós damos um lanche para todo mundo. No sábado de manhã, quem hospeda o missionário não faz o café em casa. Vai com o missionário para tomar café na igreja. A gente serve café de manhã para eles. E aí tem palestra, tudo, tem aquele bate-papo e tal, e todos aqueles que estão hospedando ficam também. Pode vir outros, não tem problema, para as atividades, não para o café, tá? Para as atividades. Para o almoço, quem está ali e não está hospedando o missionário vai almoçar na sua casa. Quem hospeda o missionário fica para almoçar na igreja, com os missionários, ok? No sábado à tarde, aí tem o Shopping Batista Esperança. Olha, é a marca do sábado. Shopping Batista Esperança. Nós estamos do lado do Shopping Santa Cruz, ao lado do Shopping Santa Cruz. Mas ninguém quer ir no Shopping Santa Cruz, quer ir no Shopping Batista Esperança. O que é o Shopping Batista Esperança? Quando é mês de junho, até antes, os irmãos começam a trazer doações. Então nós pegamos um dos andares
e arrumamos roupa, sapato, terno, gravata, arrumamos. Tem as salas que ficam roupa feminina e a sala que fica roupa masculina. Então é aquela alegria para eles. E eles pegam tudo do que querem. E não limitamos, você só pode pegar uma peça, 3 peças, não. Pegue quanto você puder levar. É o Shopping Batista Esperança, no sábado à tarde. Eles vibram. E temos pessoas que já disseram, missionários, olha, quando é o mês de outubro, não vejo a hora de vir na Conferência da Esperança, porque eu vou renovar meu guarda-roupa. Porque tem, e graças a Deus por isso. Então nós fazemos isso, ok? Isso no mês de outubro, último final de semana. E também nós preenchemos um cartão de promessa de fé. Cartão de promessa de fé nós preenchemos e mensalmente cada um contribui com aquele valor de novembro a outubro. É 12 meses, novembro a outubro, né? Então tem um cartão de promessa de fé. E quando nós chegamos nos valores, a gente vai falar daqui a pouquinho, passa ele aí. Ok, promessa de fé, ela começou em 96 na nossa igreja. Não está desregular ali, né? Projeto para alcance missionário. Exato, projeto para alcance missionário. Irmãos, o que entra de promessa de fé é promessa de fé. É missões. A igreja ela não tira um centavo para outra coisa. É missões. Começou em 96, nós começamos com 96, 97, né? Então, R$1.200. Foi o primeiro alvo da promessa de fé. 26 anos depois, a igreja oferta mensalmente para missões 43 mil. Agora, começamos pequeno, não começamos desse tamanho. Por isso que disse, o quadro de vocês ali, glórias a Deus por isso. Vocês têm um quadro, vocês começaram e continuem. Nós desafiamos mensalmente a aumentar a promessa de fé. Anualmente, ela aumenta a promessa de fé. Então, começou com 1.200, o ano seguinte já subiu um pouco, foi subindo, hoje está naquele valor, 43 mil. Todo mês a igreja arrecada isso para a missão. Todo mês. Começou de pouco. E como disse, irmãos, não é a questão de quantidade, é a fidelidade. Nós ensinamos a igreja. Vamos pensar aqui. Qual o nome do irmão? Luiz. Irmão Luiz, ele frequenta a Igreja Batista Esperança em São Paulo. Ok? E ele preenche um cartão de promessa de fé. Se o irmão Luiz mudar para Curitiba no mês seguinte, ele deixou um compromisso firmado com missões. Não é com a igreja, é com missões. E ele vai dar essa contribuição com o valor que ele preencheu até outubro, porque ele se comprometeu por um ano. Não importa. A única forma que nós falamos para qualquer irmão, não se preocupe, é se você perder o emprego. Aí não se preocupa, porque Deus não vai pedir de quem não tem, ok? Não vamos dar o que não recebemos, mas se comprometeu, não importa, é um ano, vai ficar um ano contribuindo, e nós estamos sempre aumentando o alvo. Pergunta, irmã, tem a palavra? Sempre chega no alvo, para a glória de Deus. Esse ano de 2023, nós escorregamos no mês de fevereiro. Ficamos com 37 mil e alguma coisa. No entanto, no mês de janeiro, chegamos a 53. Então, o mês compensou o outro. Tá? Mas este ano, que começou essa jornada de novembro até outubro, só um mês ficamos pelo caminho, mas ela está sempre cumprindo.
com 5 missionários. Quantos missionários vocês têm aqui hoje? Vocês contribuem? 6. Olha, nós começamos com 5. Está ótimo. Nossa, vocês já têm 6. Aleluia. Continuem. Continuem. Não parem. Aumente o valor de promessa de fé. Vão orando, vão trabalhando. Deus vai abençoando e vocês vão fazendo mais, mais e mais. Então começamos com 5, fomos para 10, 12, 18, fomos subindo, chegamos a 101 missionários. Hoje nós estamos com 99 missionários. E nós apoiamos financeiramente diferenciado. Quem está no exterior recebe R$500. O missionário que está no Brasil recebe R$300. Por causa da variação cambial, né? Então, para tentar aproximar. Então, mas é o que nós fazemos. Mensalmente, nós ofertamos. E a Igreja Batista Esperança, ela se comprometeu de uma forma consigo mesmo e levou isso para os missionários. O mês que entrou só 37 e pouquinho, irmão, todos os missionários receberam sua oferta. É um compromisso que a igreja tem consigo mesmo e com o missionário. Olha, você vai para o campo, a igreja vai te ajudar com X. Não importa o que acontecer. No máximo, entre dia 7 e 10, o dinheiro está na conta do missionário. Não importa o que acontecer. O dinheiro está na conta. Já teve ocasiões de não alcançar a promessa de fé. Já teve ocasiões no passado de não alcançar. E nós pegarmos os pastores, quanto está faltando? Falta X. Então nós vamos colocar uma oferta especial. Mas o missionário vai receber, porque nós nos comprometemos com ele. Nós não podemos deixar de dar a oferta dele. Por quê? Porque se nós deixarmos, ele vai ter dificuldade para realizar o trabalho. Agora, meus irmãos, eu relato para vocês uma triste realidade. Uma triste realidade. Em muitas igrejas, quando chega a dificuldade financeira, o primeiro que sofre na conta é o missionário. Isso é triste. Isso é duro. Isso dói. Teve a pandemia e não sei se é aqui em Curitiba, mas em São Paulo, o número de membros das igrejas despencou, né? Basicamente em todas as igrejas. Na nossa igreja, nós tínhamos uma frequência de culto de 420, 450 pessoas todo domingo de manhã. Esse número caiu para 220, 270 pessoas. Hoje já estamos reequilibrando novamente. Mas ainda não estamos lá, nós estamos andando ali na casa de 300, 350 por domingo de manhã. Mas ainda não chegamos no nosso número. Mas nós tínhamos reuniões com os pastores, vamos conversar um pouco, vamos. Como é que estão as finanças da sua igreja? Caiu bastante. E como que está o projeto de missões para missionários? Pastor, nós cortamos. Pastor, nós não vamos enviar. Aí mexeu com o baiano, né? Mexeu com o baiano. E aí até disse para eles, às vezes quando eu abro a boca eu me complico, né? Porque você mexeu com o missionário, você deixou de dar oferta para o missionário, a igreja não fez, não. Então, eu acho que você precisa repensar. Repensar o quê, pastor? Tira do seu salário. Você não recebe e o missionário recebe. Porque a probabilidade de você fazer a obra, dar continuidade, é muito maior do que você deixar o missionário sem receber. Irmãos, nós temos vários missionários no campo que não tem 80% do que ele precisa para viver. Ele não tem. E a igreja não envia. Entende? Causa dificuldade para ele. Então eu disse para alguns deles, tira do seu salário, você não recebe. Eu vim de uma igreja, já te dou a palavra, irmão Simar. Eu vim de uma igreja, o pastor Xavier, a igreja Maranata é uma igreja missionária.
ela separava 20% do mesmo jeito. Ele separava 20% já lá, em 87 já tinha aprendido isso. Entende? Quantas vezes o tesoureiro chegou para ele e disse: olha, não tem dinheiro suficiente no caixa para pagar o senhor e mandar a oferta dos missionários. Quantas vezes ele disse: não se preocupe comigo, mande para os missionários. A igreja dava o valor dele em 3 vezes, um pouquinho cada semana, mas ele dizia: mande 12 missionários. Aprendi isso com ele. A igreja que nós fundamos lá no Guarujá, depois ela foi fortalecida financeiramente, mas tinha mês que nós não tínhamos o recurso suficiente para pagar os honorários pastorais, que eu era pastor, e mandar para os missionários. Mas o que vinha em minha mente? Aquilo que eu aprendi lá atrás. Não se preocupe comigo. Os missionários primeiro. Depois, quando entrar os dízimos, aí vocês fazem a contribuição que é minha, dos meus honorários. Faz para os missionários. Porque eu aprendi isso lá atrás. Irmãos, e missionário é importante. Vamos Simar. Não, nessa lógica, quando o senhor afirma, que eu sempre entendi que quando a igreja convida e se coloca a promessa de fé em fazer para o missionário, né, não pode levar assim na brincadeira, né? Como se estivesse fazendo um favor, né, para ele. Né? Exato, não é um favor. Não é um favor. Ele está indo onde nós não podemos ir. Levar a sério. Sério. Por isso que a nossa igreja ela se compromete consigo mesmo e com o missionário. Não importa o que aconteça aqui conosco, a sua oferta vai estar na sua conta. Não importa. Não importa. Pelo menos para aquele período, né, combinado. Vai estar na sua conta. Pelo menos nós renovamos todo outubro. Então, se der alguma dificuldade, deu uma dificuldade em janeiro. Nós não vamos ligar para ele e falar: não tem. Não. Até outubro nós nos comprometemos e vamos fazer. E pastor, nessa linha de raciocínio, quando o pastor coloca que Esperança tem 100, 99 pessoas, não trabalha dentro do orçamento, não trabalha no limite dos 43. A Esperança trabalha com alguma margem, fica uma margem. Para justamente favorecer esse espaço. Nós guardamos uma margem de 10%, aprendemos. Guardamos uma margem de 10%. Por 10, 20, 70 não tem erro, né, pastor? Não tem. Então guardamos uma margem de 20%. Mesmo se não entra aqui o valor, nós temos uma margem. Entende? Fala, meu irmão. Normalmente vocês guardam essa margem para tempos que às vezes acaba falhando, ou vocês a cada ano vocês distribuem essa margem? Não, nós temos essa margem e nós nem cogitamos essa possibilidade de falhar. Nós sempre vamos acreditar que vamos alcançar. Essa margem nós usamos para ofertas especiais. Ok? Tem um missionário, ele tem uma necessidade. Então nós fazemos uma oferta especial. Por exemplo, na pandemia, nós percebemos que várias igrejas estavam com dificuldade em manter os missionários. O que o Conselho de Missões propôs? Nós mandamos uma oferta extra para cada um deles. Naquele ano, a nossa promessa de fé era 35 mil por mês. E nós conseguimos mandar por 2 vezes uma oferta extra para cada um deles. Para cada um deles. Estava saindo 33 mil da conta. Nós mandamos uma oferta especial. E sem falar que todo dezembro eles recebem o abono natalino. Todo dezembro eles recebem o abono natalino. Então, quando nós pensamos no 10%, nós não estamos pensando que não vamos alcançar. Se acontecer, nós temos respaldo. Mas nós pensamos em dar ofertas, fazer ofertas especiais. Mas não que você se sente na obrigação de que todo ano nós temos que fazer essa oferta especial. Depende muito da necessidade dos funcionários. Depende das necessidades. A oferta especial ela não é coletiva, ela não é genérica para todos. Tem um missionário que está com problema de saúde, então ele precisa de uma oferta extra. Então a gente faz uma oferta. A promessa de fé representa quantos por cento do total de dízimos e ofertas? Olha,
talvez a promessa de fé, eu não fiz essa conta, eu confesso que eu não fiz essa conta, mas a nossa promessa de fé em 43 mil, ela está dando aí, não sei, aproximadamente 35% dos dízimos, 40%, entende? Nós visamos muito missões, então a gente incentiva a igreja, o dízimo vai para a responsabilidade, cuidar da igreja, pastores, mas a gente enfatiza muito promessa de fé, muito. Né? Tem duas irmãs ali. Eu compreendo as prioridades da igreja, a prioridade espiritual, eu compreendo. Mas a igreja de vocês, por ser uma igreja tão grande, como que fica? Porque eu penso que a igreja também tem uma responsabilidade, uma função social. Como vocês têm projetos de que beneficia a sociedade? Temos projeto que beneficia a sociedade, sim. Sempre nós aproveitamos as ocasiões especificamente, para não ficar aquela coisa de sempre fazer o social e as pessoas acostumarem com o social e não dar crédito à palavra, ok? Na pandemia, a nossa igreja doou 3.000 cestas básicas. Agora teve o episódio lá no sul, com as enchentes, a nossa igreja enviou 2 caminhões de água, em parceria com a polícia militar, ok? Então nós estamos sempre atentos, fazendo algo mais, sempre atento. Eu gostaria de saber a metodologia de vínculo da igreja com os missionários. Esse contato com a entrada de missionários, o rol de missionários, e o acompanhamento, se esse missionário tem que fazer alguns deveres. Ok. Próxima tela aí, por favor. Eu vou ser breve aqui. Onde estamos? Nós estamos em 17 países, 17 estados brasileiros, 5 países, 3 continentes, 3 países na Ásia, 4 países na África, 1 país na Europa e 1 país na América do Norte. Então os 99 missionários estão distribuídos aí. Ok? Passa a próxima tela. Conselho de Missões. Aqui está o segredo. Quem cuida dos missionários e seus projetos? O Conselho de Missões. Nós estabelecemos, a igreja estabeleceu um Conselho de Missões. Eles cuidam dos missionários. Não somos nós pastores. Não é a igreja quem cuida é esses irmãos. Tem um missionário que ainda não é apoiado pela Igreja Batista Esperança. Ele vai fazer contato com esse conselho, o presidente desse conselho. Esse conselho é composto por 9 pessoas, um presidente e mais 8 membros, ok? Faz o contato, ele vai enviar uma ficha de cadastro, o missionário vai preencher essa ficha e devolver, ele vai pedir um projeto, o missionário vai enviar, esse conselho vai avaliar, porque a nossa igreja estabeleceu algumas normas para aceitar incluir mais missionários, ok? Então eles vão analisar, está dentro das normas, o conselho aprova, leva para a igreja homologa. A igreja nunca recusa o missionário que o conselho leva, ela dá essa credibilidade, ok? Esses 99 missionários são divididos por 8 membros do conselho. O presidente ele não fica responsável para cuidar dos missionários, divide pelos 8. Então cada um tem uma quantidade de 15, 14, 16 missionários. Ele vai fazer contato diariamente com esses missionários, que é do grupo dele. A gente chama rebanho missionário. Então ele cuida, ele vai ler carta, ele vai fazer um resumo da carta, tudo passando para o conselho, o presidente. Então eles acompanham. Tem uma necessidade, o missionário entra em contato com ele. Nós fazemos live com os missionários, ok? Para informar quem vai cuidar dele durante aquele ano, que a gente muda anualmente. E ele fica sabendo, ele vai entrar em contato. A igreja, ela não se preocupa, o conselho de missões faz e eles aprovam. Agora tem um segredo. Nós falamos aqui daquela igreja que eles deram-se primeiramente a quem? Ao Senhor. Esses 9 irmãos, pense aí quantas vezes eles se reúnem no ano.
Um ano tem 52 domingos, aí para ser mais preciso, né? Ano bissexto, 53, mas 52. Imagine quantas vezes se reúne por ano. Alguém aí imagina? 2 vezes? 5 vezes? 10 vezes? Eu tenho a impressão de que é constante, deve ser umas 30 vezes. Eles se reúnem entre 30 e 35 vezes por ano. Eles se reúnem um domingo sim, um domingo não. E no mês de missões se reúne o mês de outubro, todos os domingos. Ah, tem um missionário que tem uma carta que está com uma necessidade. Convoca-se uma reunião extraordinária um domingo que não tinha reunião. E eles cuidam. Irmãos, são pessoas que têm família. São pais, mães, esposos. E eles ficam todo domingo. Ou todo mês, um domingo sim, um domingo não. Eles chegam para a escola dominical 8h30 da manhã. Sabe quando eles saem da igreja? 9 da noite. Inclusive eu acompanho eles. Eu caí lá, né? Ô pastor, o senhor pode reservar? Posso, eu estou lá com eles. Toda reunião eu estou com eles. Passamos o dia na igreja. Termina o culto 11h30. Batemos papo, 12h30 vamos almoçar. Almoça todo o grupo. Volta para a igreja. 2 horas a gente começa a reunião, vai até 5 da tarde. Um domingo sim, um domingo não, incluindo as extras. Esse pessoal se dá. Por isso que a igreja não se preocupa, porque tem um conselho que cuida, está atento, não mede esforços. Entende? Certa vez alguém disse, pastor, como é que é missões na sua igreja? O que o conselho de missões faz? Ah, o conselho de missões não faz nada, ele só se reúne um domingo sim, um domingo não, o ano inteiro. Mas as reuniões extras, pastor, então não dá para implantar isso na minha igreja. Nós já tivemos irmãos na nossa igreja, eu quero fazer parte do conselho de missões. Quando vai conversar com o presidente, quais são as atividades, não dá para mim. Irmãos, o soninho domingo à tarde é confortante, né? Não é verdade? O soninho domingo à tarde não é confortante? Relaxante? Mas missões está acima do sono. As missões está acima do descanso. Nós precisamos nos dedicar. Eu me empolguei bastante com essa parte do Conselho de Missões. Acho que a nossa igreja não precisa esperar ter 90 igual os missionários para implantar isso. Mas eu queria fazer uma pergunta relacionada ao reajuste dos missionários. Com que frequência é reajustado o valor deles? É anual? Ok, isso a gente faz, o Conselho de Missões cuida. Qual é o critério que eles usam? Eles usam a promessa de fé que foi estabelecida, ok? E como vai se fazer isso, ok? Então, a cada 6 meses, o missionário faz a atualização de cadastro. E uma das informações nessa atualização é como está a porcentagem do sustento dele. Então, o Conselho de Missões vai acompanhando, entende? E chega um momento que diz, não, já é necessário dar uma oferta, entende? Por quê? Nós queremos aumentar o número de missionários, mas também precisamos tomar cuidado, porque se nós nos comprometemos, nós precisamos cumprir. Então, eles sempre estão trabalhando e é eles quem cuidam, mas eles fazem conforme a necessidade ali, as coisas vão acontecendo, eles vão fazendo. Não tem um período estabelecido, é agora. Não, eles vão analisando e aí eles fazem, ok? Passa para mim, por favor. Os projetos, volta aí, tinha antes? Não, é esse mesmo, né? Exato. Então, a Igreja Batista Esperança, lembra o 20% de graça receber, de graça dar? Comprou um prédio e funciona Igreja Batista Esperança Tatuapé. Os irmãos ganharam um prédio que a igreja deu com esse 20%. Isso diz que eu tenho mais 5, né? É isso? Isso, mas se precisar, pastor. Não fala não, porque senão você vai ficar com fome. Faça o próximo projeto. Projeto Igreja Batista Esperança Jardim São Luís. Quando eu fui para a Igreja Batista Esperança, eu fui com o propósito
de ir para esse projeto. Tá certo? A igreja, ela ia construir um prédio assim, ok? Lá no Jardim São Luís. Tinha um prédio velho no local, nós demolimos e entramos com um pedido de construção na prefeitura. 6 anos. E a prefeitura não deu ok. 6 anos. E ela não deu ok. Então nós entendemos que esse projeto aqui, nesse lugar, ele não vai acontecer. O que nós fizemos? Vamos colocar o terreno à venda e vamos para um outro lugar no mesmo bairro. Ok? Vamos para um outro lugar no mesmo bairro, mas o projeto vai continuar. Daí agora nós estamos indo para Londrina. Ok? Londrina, nós não vamos construir o prédio, porque o prédio já está construído. Ok? Mas tudo mais que precisar construir para a igreja, o fundo está lá. Esse 20% que, né, sai mensalmente. Ok? Então, Londrina são os projetos. Já tem uma igreja, um projeto que não vingou a construção, e um outro projeto que nós estamos indo. E temos projetos, planos para construir uma outra igreja na zona oeste de São Paulo, porque lá só tem uma igreja batista. Nós temos o projeto de ir para lá. Então é a expansão do reino. Mateus, tem mais alguns? Ok. Irmãos, como é que estão os campos? Os campos estão prontos para colheita. Jesus disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Eu e você precisamos nos dispor para fazer parte desse pouco. Precisamos nos dispor. O campo está aí. Precisamos. Metodologia de missões, cada igreja estabelece a sua. Ok? Nós estabelecemos esta para a esperança. Mas cada um estabelece a sua, como eu disse antes. Nós ainda vamos em conferências missionárias e ficamos olhando o que é que nós podemos acrescentar na nossa. Por quê? Porque os campos estão prontos. Precisa ter a colheita. E nós precisamos, cada vez mais, nos envolver. E para concluir, Jesus disse: ide fazer discípulos. Ok? Ide fazer discípulos. Missões é fazer discípulos. Depois ele disse: ide pregar. Ok? Pode pôr os 4. Tá certo? Ok? Em seu nome se pregasse o arrependimento. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos pregando o arrependimento? Nós precisamos pegar o bastão. Precisamos fazer missões. Eu também vos envio. Nós somos enviados. Se Cristo nos deixou aqui, depois de salvar-nos, é porque diz lá em Pedro, né, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos fazer isso como igreja, ok? E por fim, nós focamos muito nesse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós focamos nesse texto. E a Igreja Batista Esperança está trabalhando para ser representada por um missionário em toda parte do mundo. Ainda falta muito. Talvez nós precisamos chegar em 200 missionários. Não sei. Mas ela está trabalhando para isso. A igreja aqui está com 6 missionários. Daqui a pouco é 8. Daqui a pouco é 10. Continue. Importante é fazer. Ah, pastor, mas a Igreja Batista Esperança faz missões com 99 missionários, nós fazemos com 6. Isso não é vergonha? Quem disse? Quem disse que isso é vergonha? Quem é que colocou isso na sua cabeça? Talvez Satanás possa dizer, possa colocar em sua mente: ah, vocês fazem tão pouquinho, para. Não,
Para não, continua. Deus vai te dar graça e abençoar esta igreja, que ela vai crescer anualmente com sua promessa de fé e arrolando mais missionários para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e dê a graça a cada dia de servir. Irmãos, nós precisamos sim ser encorajados, nos levantar. Eu penso que o que mais atrapalha a obra de Deus em todos os seus aspectos são os nossos cuidados pessoais diários. A gente foca muito neles e não sobra tempo, não sobra recursos para a obra do Senhor. Então nós precisamos rever nossos cuidados diários, porque eles nos abafam, eles abafam o nosso ânimo, eles abafam nosso encorajamento, e esse mundo nos ajuda. Os cuidados deste mundo nos ajudam a nos esquecermos da obra do Senhor Deus. O mundo, ele investe muito e pesado para que a nossa mente venha a investir, venha a pensar que nós devemos investir em nós e nas nossas coisas do nosso dia a dia. E daí as coisas do Senhor ficam sempre de lado. Só que o regozijo que nós vamos receber para a eternidade são nas coisas do Senhor. Nas coisas do dia a dia nós precisamos ter fé suficiente para confiar no Senhor, que Ele vai suprir, que Ele vai nos dar, que Ele vai nos acrescentar. Amém? Obrigado, pastor.